Boa noite a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo para com aqueles que ouvem essa mensagem. Oro para que ela venha produzir fruto em vosso coração, para que possam ser consolados em meio às lutas, fortalecidos em meio aos desafios que a vida cotidiana, contemporânea, coloca diante de nós. Gostaria de compartilhar aquilo que está escrito em Salmos 57. Este salmo expressa o desejo do ser do salmista, do salmista Davi, em ser alvo da misericórdia de Deus. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, neste culto de oração, nós pedimos a Ti para que fale conosco, para que a Tua palavra venha a edificar, venha a fortalecer, venha a estabelecer fundamentos eternos em nossa perspectiva mental, emocional, humana e principalmente espiritual. Que os fundamentos construídos em nós sejam fundamentos eternos e que neles possamos encontrar aquilo que transcende a própria vida e que estabelece dentro de nós a divina esperança de que o Senhor está no controle de tudo e que conosco, em nós e para nós, peleja o seu ser. Atende esta súplica, ouve a nossa oração, porque fazemos isto em nome de Jesus. E aqueles que concordam comigo dizem amém. E graças a Deus. Vamos ver Salmos 57, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti minha alma se refugia. À sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele, dos céus, me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Vamos adorar a Deus através dessas informações. Ele clama para que o Senhor tenha misericórdia. Veja, todos nós somos pecadores, falhos, envolvidos pelo pecado, num mundo totalmente contaminado, numa geração completamente contaminada, afastada, desapegada de valores espirituais. Estamos como um novilho manso e nobre em meio a lobos enfurecidos e que pelejam para devorar as nossas vidas. Veja esta analogia que faço no aspecto espiritual, como ela é plena e clara nos dias de hoje. Somos como uma mercadoria, como algo sem força, porque diante da maldade não podemos exercer ou exercitar a nossa própria justiça. Por quê? Porque a justiça do homem, a ira do homem, não produz a justiça divina. A revolta do homem não produz a justiça divina. Ou seja, como que nós devemos pelejar? Veja, percebo ao meu redor que as pessoas não se ouvem. As pessoas não querem ouvir conselhos. Elas têm como se um comichão nos seus ouvidos que elas precisam ouvir aquilo que elas concordam.
se elas ouvirem coisas que discordam delas, ou exortam a elas, ou corrigem a elas, elas desprezam. Então, onde está a verdadeira capacidade de mudança do nosso ser? Onde reside a verdadeira capacidade de mudança do nosso ser? Ela é estabelecida em nós mesmos. Nós mesmos mudarmos a nossa maneira de pensar. Nós mesmos exercitarmos em Deus essa capacidade de se reinventar, de ter a revelação divina para nós e acolhê-la como exortação positiva, como algo bom, que venha nos conceder em momentos de tristeza, alegria, em momentos de desespero, esperança, em momentos de ódio, amor, em momentos de desgraça, misericórdia, em momentos de escassez, graça. Veja, ela vai em contraponto aos nossos sentidos, aos nossos sentimentos. E na lógica da fé, faz com que nós pelejemos pela transformação de nossas mentes e busquemos naquele que é poderoso, todo-poderoso, para mudar o nosso interior, a nossa capacidade de pensar, de discernir com relação às coisas que nos cercam. Às vezes a gente se chateia porque pessoas não ouvem o nosso conselho, porque as pessoas preferem seguir a mentira, preferem seguir a si mesmos, né? Mas a gente não deve sentir isso. Em determinado momento você fica assim. Você fica como sem valor algum, como se você não fosse nada, como se toda a sua experiência de vida não tivesse absolutamente nada a oferecer às pessoas. Veja, a palavra diz que a gente não deve corrigir o tolo, porque o tolo vai se rebelar, ele vai irar-se contra a gente. A gente deve repreender, exortar o sábio, porque quando a gente exorta o sábio, ele nos ama. O importante é discernir quem é tolo, quem é sábio. Não devemos jogar pérolas aos porcos. Se a pessoa quer ser porco, ela quer se refastelar nas suas impudicícias, quem somos nós para dizer que ela está se contaminando, que ela está se sujando, que ela está... Não, ela não vai, a nossa palavra não vai encontrar guarida ali. Como talvez essa palavra que eu estou falando eu não encontre guarida no coração de alguém que me despreza. E isso não faz nenhum peso para mim. Por quê? Porque eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas necessidades, eu tenho os meus problemas que eu coloco diante de Deus. Por isso que a verdadeira fé é a oração individual, no silêncio do seu quarto. A gente é desprezado pelos homens. Jesus não foi. A gente é castigado pela vida. Jesus não foi. Então, se a gente vive aquilo que Jesus viveu, isso é bem-aventurança. Isso é alegria. É meio masoquista, né? Isso que eu estou falando, mas é. Porque a gente não se deixa entorpecer pelo veneno dos outros. A gente tem em nosso coração a misericórdia, mas a gente não se deixa levar pelo veneno dos outros. Nós não somos abatidos por aquilo que temos visto. Com piedade pelejamos pela justiça e pela verdade. Mas nós não fazemos e não devemos fazer parte da destruição dos valores. Não devemos apoiar pessoas que destroem os valores. Não podemos fazer parte desse veneno todo. Exercendo a nossa fé individual, no silêncio do seu quarto, com sua mente discernindo sobre todas as coisas que cercam a sua vida.
e pelejando o bom combate de amor, e olhando para o autor e consumador de nossa fé. Veja, ele pede misericórdia porque nós somos pecadores, nós somos falhos. E ele afirma: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Ou seja, diante de tamanhos perigos, nós, novilhos, nós, ovelhas indefesas, no meio de uma circunstância extremamente perigosa, danosa, onde nós vamos encontrar refúgio? Onde nós vamos encontrar segurança? Onde nós vamos encontrar um alento, um descanso para a nossa alma aflita? Com Deus. O verdadeiro refúgio é com Deus. O verdadeiro refúgio não está na ausência de perigo. Está na presença de Deus. E aí há a segurança. O verdadeiro descanso não está no excesso de trabalho. Está na presença de Deus, que coloca uma missão para que seja exercida. Mesmo que isso denote esforço. Que não será inútil. Por quê? O trabalho no Senhor não é vão. Nós não corremos atrás de recursos. Os recursos vêm pelo nosso trabalho, pela nossa missão, pela nossa fé. Estar atentado às coisas que cercam a gente faz com que esse discernimento estabeleça em nós o princípio de que somos falhos, somos limitados. Mas quando saímos pela porta da nossa casa, nós sabemos o que nos rodeia, o que está ao nosso redor. E nós nos refugiamos em Deus. Nós entregamos os nossos caminhos a Deus, para que nos leve ao nosso destino. E ele continua, até que à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. O que nós temos vivido hoje são calamidades. Foram fabricadas calamidades. Aquele que segue mídia, Globo, Legional, é só morte, morte, morte. Da Atena, é só morte, 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 gente. Não, nós somos ministros da vida. Esse problema desse vírus era para ser problema de pessoas que vão ser contaminadas e morrer. Mas com a tendência política, social, de enclausurar a gente em casa, de travar comércio, de travar aulas, de encerrar pessoas sem emprego dentro de casa, sem condições dentro de casa, esse problema passou a ser um problema de todos. E das 280 mil mortes que nos levam ao luto e ao sofrimento por estas famílias que perderam seus entes queridos, nos levam a nos abater, a temer, a ficar apavorados. Mas se somos ministros da vida, como cristãos verdadeiros, nós olhamos em contrapartida os curados. E os curados passam de mais de 7 milhões. Eu, como profissional de educação física, como atuante em paramedicina, né, na prevenção, conheço a fisiologia corporal, sou fisiologista pela Escola Paulista de Medicina, fui pós-graduado, né? Eu percebo que a capacidade do organismo em reagir a esse vírus é muito grande. Mas ele precisa estar em contato com o ar livre, no sol. Ele precisa estar bem alimentado. Ele precisa estar bem motivado.
Ele precisa estar bem hidratado, com a sua imunologia estável. Quando a gente trabalha com a prevenção, 99% de dar certo. E não 50%, como tem algumas aí, experiências. Não tema, o Senhor é com você. Analise bem a informação, tenha senso crítico, não se apavore. Não temas, não temas, não temas. No Senhor, se refugia no Senhor, o Senhor é todo poderoso. A gente vai se refugiar no Senhor até que essa calamidade passe. E não há nada eterno debaixo desse céu. Os reflexos dela vão continuar aí por anos. Os reflexos dela podem levar a nossa sociedade a uma situação de conflito civil. Porque haverão milhares de miseráveis, que dizer milhões. Mas não podemos temer. Não podemos estabelecer como princípio a falta de fé de que Deus tem poder para cuidar da gente, de que Deus está no controle ainda. Por isso, guarda teu coração. Dele fluem as fontes de água viva. E não se aconselhem com os ímpios, não se aconselhem com os perdidos, não se aconselhem com as pessoas que pelejam pela nossa destruição. Não se aconselhem por essa retórica demoníaca que enfatiza mortes, destruição e roubo. Não. Muitos confiam em carros, em cavalos. Nós faremos menção do Senhor. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Nem os médicos sabem direito o que está acontecendo. É tudo muito novo. Mas o que era para ser um problema de algumas pessoas, centenas de milhares, sim, infelizmente, passou a ser um problema de 220 milhões de brasileiros. Passou a ser um problema de 7 bilhões de habitantes no mundo. Porque era para ser um problema de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, um reduto, um país, tornou uma proporção global. Uma calamidade como nunca se viu. Mas creio que há muito discurso desconexo. Há muito discurso que leva as pessoas... O isolamento gera tristeza. Ficar dentro de parede, 4 paredes encerrado, gera destruição. A nossa mente não fica boa. Nosso coração se entorpece, se enfraquece. Se achega a Deus. Deus tem misericórdia. Deus olha e contempla o teu coração. Clamarei ao Deus. Olha só a atitude prática que nós devemos ter, meus irmãos. Clamar a Deus, mesmo que seja em voz alta. Clame. Neste culto de oração hoje, clame a Deus. Ao Deus Altíssimo. Só Deus que por mim tudo executa. Veja, agindo Deus, quem impedirá? Sabendo que Deus está no controle, não há possibilidade nenhuma de derrota. Em Cristo somos mais que vitoriosos. Tome seu cuidado, ponha sua máscara, lave as suas mãos, mantenha distanciamento, mas viva! Viva com alegria, viva com motivação, viva com liberdade. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele é o teu pastor. Medita na palavra de dia e de noite. Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Tudo que você fizer, você vai ser bem sucedido. Se você está à frente de um negócio que tem sido prejudicado por essa situação de lockdown, prejudicado por essa politização de vidas preciosas que tem matado pessoas por uma retórica política,
destrutiva, que transfere os males para todos. Mude. Faça uma coisa nova. É durante as crises que surgem novas oportunidades. É durante as crises que nós podemos mudar a nossa maneira de agir, de pensar, de atuar. E como servos de Deus, nós temos a capacidade de se reinventar, de entender qual é a direção que o Senhor quer nos dar. Mas para isso tem que aquietar, se acalmar, conversar, consultar os pastores. O pastor Otaviano, no culto de domingo, se botou à disposição. Existem pessoas que se aconselham comigo. Estou à disposição também, porque eu sou pastor de pessoas. Eu gosto de me relacionar pessoalmente. Esse é o meu ministério. Mas se você não tem amigo como pastor, você tem um outro pastor. Mas não tenha pessoas que a gente descreve como pastores teus, que façam a tua cabeça. Consulte a Deus. Consulte a palavra de Deus. Consulte a sua própria consciência. Mas tem uma multidão de conselheiros. Pessoas que você vê o fruto do Espírito na vida deles. Pessoas mais velhas, mais experientes, que já passaram por muitas coisas na vida. Eu estava discutindo isso com a minha esposa esses dias. Nossa resiliência é enorme, porque já passamos por muito sofrimento, gente. Muito sofrimento. Eu, minha família, nós já passamos por situações horríveis. Mas graças a Deus, temos vivido o melhor. Temos contemplado e sonhado ainda. Temos futuro. Temos alegria, temos esperança, temos vida. Foque nisso. Mude a tua pensão, não olha muito para baixo não, meu irmão, olha para cima. Levanta essa cabeça. Se prepara para a batalha, saia e vença no nome do Senhor. Com o coração mudado, alegre, feliz, o coração alegre, formoso e o rosto. Não liga para aqueles que não ligam para você. Não liga para aqueles que desprezam você. Tenha misericórdia, mas não deixem eles abaterem a sua caminhada. Quando você decidir fazer alguma coisa, muitos vão falar não. Muitos vão falar, vão tentar te abater, mas se você tem esse propósito no seu coração, vá com Deus. E não tenha medo de errar. Todas as coisas cooperam, é um ensinamento. Agindo Deus na sua vida. Não tenha medo de errar. Que erre 1000 vezes. Quando você acertar, a vitória vem. Não importa quantas vezes você caia. Importa quantas vezes você tem fé para levantar. Amém? Clama de todo o teu coração e você encontrará Deus. Busca Deus com todo o seu entendimento, com toda a sua fé, com toda a sua inteligência, com toda a tua sabedoria, com todo o teu coração. Sem dúvida. Jesus te ama. Isso que importa, Jesus te ama. Ele, dos céus, me envia o seu auxílio e me livra. Ele dos céus contempla a tua oração e o teu coração. Ele olha para você e vê a necessidade. Não prova você além daquilo que você pode suportar.
Antes a aprovação fortalece você. É motivo de muita alegria nós passarmos por várias provações, porque a aprovação produz esperança. E prepara o nosso coração para que não haja defeito algum. Para que seja um coração segundo o coração de Deus. Porque o coração que não segue a Deus, um coração que não conhece a palavra de Deus, um coração que não estabelece os fundamentos espirituais na sua vida, ele é falho, ele é pecaminoso, ele é enganoso, ele é aflito, ele não tem estabilidade emocional alguma. Mas o coração firmado em Deus, ele é forte, ele é racional, ele é estável, ele é cheio de paz, de harmonia, de discernimento, de clareza, de revelação, de postura diante da vida, de postura diante da morte, de coragem diante da guerra e da destruição, que não é de hoje, vem de décadas, vem de séculos, vem de milênios, desde a queda. Quando Adão cai, Caim mata Abel. Os filhos de Caim continuam destruindo, pelejando pelo nosso mal. Sejamos filhos do Altíssimo, para que sejamos vitoriosos e saibamos que Deus nos ouve. Deus está conosco. E essa é a melhor companhia. 365 vezes se fala não temas na palavra de Deus. Uma para cada dia. Tira o medo. Põe a máscara sim. Mas tira o medo. E ora por essa nação. Ora por estas famílias enlutadas. Ora por estas famílias desempregadas. Ora pelos que sofrem, pelos abatidos, pelos oprimidos, pelos enganados, pelos sem Deus. Ore, 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 é a época de orar, de buscar. Se tem algo que está sendo arado, é o coração do ímpio, é o coração do incrédulo. Diante da calamidade, ele se abre, ele se rasga, e ele perde seu orgulho. É hora de semear, é hora de confiar, é hora de pregar e anunciar o Evangelho a todo aquele que estiver ao alcance da sua voz, para que, ao te ouvir, sendo sábio, se converta dos seus maus caminhos. Cobre de vergonha os que me ferem, envia a tua misericórdia e a sua fidelidade. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa. E você é guardado de Deus. Você é guardado do Senhor. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Existe uma guerra sendo travada. Mas aquele que está do lado de Deus está do lado da maioria. E aquele que está do lado de Deus é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Peleje o bom combate. Guarde a sua fé. Para que você seja vitorioso e feliz. É o que eu mais desejo. É o que Deus deseja para você. Que você seja vitorioso e feliz. Porque a tua casa foi edificada sobre a rocha. Firmada em firme fundamento. Que se chama a rocha. A palavra. Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por essa palavra, por este culto de oração e de súplica. Eu quero orar agora por aqueles que estão, Pai querido, abatidos,
para aqueles que estão entristecidos na sua luta. Há tantos desafios diante da nossa sociedade, há tanta destruição, fome, miséria, morte, abatimento, roubo, corrupção, engano, mentira, interesses escusos daqueles que deveriam propagar apenas as informações, tomam partido. Ô Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de cada um de nós que faz essa oração. Guarda, Senhor, faz com que os teus anjos acampem ao nosso redor. Nós te tememos, nós não tememos mais nada. Nós só tememos ao Senhor e te respeitamos, Pai querido, na sua ação. Ó Deus Altíssimo, soberano Senhor, em Ti nos refugiamos porque o Senhor é nossa única esperança. Abate as vozes contrárias que nos destroem, que nos acusam. Quem imputará acusação contra os escolhidos de Deus? É o Senhor quem nos justifica. Por isso, firma os joelhos trôpegos, firma os pés que vacilam. Dá a eles um solo firme para que caminhem e não escorreguem, e não patinem, e não haja dúvida no seu procedimento. Que rompam com os grilhões da mentira, que rompam com os grilhões do engano, que rompam com os grilhões que o abatem, que o entristecem, que derrotam a sua vontade de viver, e concede saúde para os nossos ossos, graça para o nosso espírito, tranquilidade para a nossa alma, em nome de Jesus Cristo. Livrai-nos de todo mal. Livrai-nos de todo mal porque somos gratos. Envia a tua misericórdia. O Senhor é o Elohim, um Deus de fidelidade que cumpre a sua palavra. E se ela diz não temas, nós viveremos debaixo desta palavra sem temor, diante das circunstâncias que nos cercam. E exerceremos a nossa fé de forma prática, de forma corajosa, como os valentes de Davi, como os soldados de Gideão, como os teus servos que diante da cruz, diante dos chicotes, diante das chibatadas, diante das espadas, não temeram por sua própria vida e depois foram colocados ali no hall de heróis de Hebreus capítulo 11. E hoje descobrimos que o mundo não era digno deles. Por isso guarda os seus, guarda a tua igreja, guarda a nossa cidade, liberta-nos desta prisão ideológica, destruidora, liberta-nos dessas pessoas que têm trazido sofrimento, liberta-nos, Pai querido. Eu sei que elas continuarão a existirem, mas liberta-nos. Dá-nos o discernimento daquilo que é limpo, daquilo que é verdadeiro. E que possamos discernir quem é sábio e quem é tolo. Quem é verdadeiro, quem é mentiroso. E não venhamos a ser enredados pela retórica daqueles que não professam o seu nome, que não confiam em Ti e que servem ao príncipe deste mundo que veio para roubar, matar e destruir. E diante de tanta arrogância, nós oramos àquele que é Senhor, que nos concede vida, e vida em abundância. No nome de Jesus oramos. E aqueles que concordam comigo, digam amém. Amém, meus irmãos. E graças a Deus. Um beijo no seu coração.